Olá, gente. Vamos entrando aí. Em minuto, vamos começar a nossa live aqui com o professor Ieso. Muito bom recebê-los aqui. Um prazer imenso. Bom, Júnior, Alisson, minha esposa Fer, coisa boa. Josana, amiga, coisa boa vê-los por aqui. Hoje vamos ter um papo gostoso. O papo entre amigos será com o nosso professor Ieso, diretor do curso de administração, uma pessoa que tem uma caminhada bonita e uma história muito interessante. E também dicas. Teremos dicas hoje aqui com o administrador de como enfrentar esse tempo, de como nos organizar como empresa, microempresa, tempo, enfim, um bate-papo para nos ajudar a enfrentar essa quarentena e os possíveis efeitos dela, né? Ó, o Ieso está chegando aí, meu amigo, que prazer. Oi, pastor, tudo bem? Tudo bem, Ieso? Ó, Você o está me pessoal, ouvindo aqui? tô te ouvindo, tá falhando um pouquinho, mas não sei se é porque você ainda está se ajeitando aí, né? E aí, você tá bem? Graças a Deus, pastor, Coisa né? boa. A gente tem experimentado aí dias um pouco diferentes, né, por causa dessa pandemia, mas Sim, assim, ao mesmo tempo a gente tem percebido a fidelidade de Deus, né? Como Deus tem sido maravilhoso para legal, conosco. coisa boa. Então, o pessoal tá entrando aí, muita gente, o Léo, o pessoal lá do sul de Minas, o pessoal aqui de Uau, Goiânia, tem uma turminha boa aí entrando, e eu vou só dar uns 2 minutos aqui, e a gente já tá, começa, tá bom? tá combinado. Eu só vou Vamos pegar dando. uma. Tá, tranquilo, vai lá que a gente vai se ajeitando aqui, a gente vai conversando. Muito bom, Vanessa, muito bem, André, que coisa boa ter vocês aqui. O Ies está terminando de se preparar ali para a gente começar a nossa conversa. Se você também quiser apresentar uma pergunta, uma questão aí, estamos aí. Tainara, Andréia, coisa boa ter vocês aqui. A Jéssica e esse papo aí com o nosso amigo Ieso, coisa boa. Ieso, já temos um grupo de pessoas aqui e com certeza outras pessoas vão chegando aí no decorrer do tempo. E como o tempo não para e a conversa é boa e o amigo é bom, vamos aproveitar o tempo, certo? Tá certo. Ieso, você tem a sua graduação em administração, você tem mestrado aqui na UFG, né, em agronegócio, e o Ieso também já foi diretor de empresas, tem algumas especializações, e hoje é o diretor do curso de administração da Unievangélica aqui em Anápolis, Goiás. Mas com toda sinceridade, Ieso, mesmo que você não tivesse nenhum desses títulos, a sua vida marca muito, sem palavras. Eu sempre olhei para você e percebi alguma coisa diferente, um brilho, alguma coisa que revela um caráter, que revela uma amizade sincera, um brilho legal. Enfim, é uma honra falar com você nessa noite, bater esse papo e espero que seja um tempo bom aqui. Opa, maravilha. Olha, assim você me deixa emocionado, hein? Obrigado. Obrigado, reverendo. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua parceria. Desde que eu te vi pela primeira vez aqui na Unievangélica, você sempre se colocou de maneira muito solícita, né? Sempre se colocou à disposição. E eu tenho usado muito aí dessa sua amizade no bom sentido. E você tem me ajudado bastante, né? Eu tenho conseguido compreender tanta coisa, né? Que hoje Coisa é boa. claro aos meus olhos, mas antes eu não conseguia entender. E você tem sido uma pessoa fundamental nesse processo. Muito obrigado mesmo pelo convite.
Que isso, Ias, a honra é minha. O pessoal está entrando aí, a gente está batendo um papo com o Ieso, diretor do curso de administração da União Evangélica, uma pessoa com caráter bonito, com uma pessoalidade muito marcante, com um amor pela família assim admirável. Ieso, o jovem, né, o adolescente olha para as pessoas assim, como você mesmo, eu acho que muitos jovens olham para você dirigindo um curso, se expressa bem, enfim, uma caminhada bonita, e de repente fala assim, não, o Ieso nasceu assim, nunca teve problema, o Ieso já, né, tudo perfeito, enfim, todas as condições, todos os meios, todas as possibilidades para ser essa pessoa como é. De fato é assim? Diz para nós aí como que foi essa história aí. Olha, pastor, eu, eu, eu sou muito grato a tudo que Deus me deu até aqui, né? Sim. Eu venho de uma cidade chamada Nova Veneza, Goiás, né? Nova Veneza, acho que fica Legal. a uns 30 minutos aqui de Anápolis, né? É uma cidade Sim. que tem colonização italiana. Na época que eu saí de lá, a cidade, acho que não tinha mais do que 7 mil habitantes, né? Uau. A minha mãe, ela tem formação em magistério, né? Ela atuou pouco tempo na carreira de magistério e ela Sim. topou um desafio muito grande de ser dona de casa e cuidar dos dois filhos. Uau. Ela preferiu cuidar do esposo, cuidar dos dois filhos, e nos deu uma educação muito simples, mas Sim. muito sólida, né? Meu Fantástico. pai, meu pai ele não chegou a ter nenhuma escolaridade, ele não tem Certo. formação de primeiro, segundo grau, nem ensino superior. Sim. Meu pai estava trabalhando na época no mato, né? Ele Uau. pegava assim, pequenas propriedades para roçar o pasto, plantar alguma coisa e tal. Ele era um trabalhador braçal, né? Sim. E aí ele foi encontrado ali por uma empresa, né, chamada CPRM, Sim. há mais de 40 anos atrás. E eles contrataram ele para ser um faz-tudo, né? E aí ali Hum. ele operava máquinas, ele abria picada para os geólogos passarem, ele subia, Sim. ele nadava no rio de um lado para o outro com a corda para fazer medidas, né? E ele viajava Interessante. muito, ele viajava Entendi. muito, ele assim, 2 meses, 3 meses fora de casa, e a minha mãe cuidando de mim, né? Eu tenho Uau. 41 anos e a minha irmã Daisy, ela é 4 anos mais jovem que eu. Então, Entendi. assim, graças a Deus eu nunca passei, mas a gente não Sim. tinha, assim, recursos, possibilidades, né? Sim. Então, até quando eu casei, até antes de sair de casa, eu dormia num Sim. quartinho pequenininho, sem porta, e Uau. aí quem estava na sala via meu quarto ali. Então, assim, é Uau. uma casa simples, uma família muito simples, Sim. mas uma família muito amorosa. Então, uma família muito Sim. amorosa, muito unida, né? Eu Sim. estudei a vida toda em escola pública, tanto Certo. o ensino fundamental, o ensino médio, em escola pública. Entendi. E tinha 14 anos mas assim, antes dos 14, eu tinha primos, né, que moravam na zona rural e Sim. plantavam verduras e tal. Eu vendi isso na rua. Meu pai chegava de viagem e me dava Hum. para vender na rua. A minha Entendi. saudosa tia Maria, né, uma Sim. assembleana fantástica, uma pessoa incrível. Infelizmente, ela faleceu já há muitos anos. Ela Sim. dava para a gente as bacias de metal, a gente colocava banana na cabeça, ela falava, olha, do lado direito você pode comer, do lado esquerdo você vende. E aí, para mim, era muito tranquilo, né? E eu sou muito Entendi. grato a isso, né? Entendi. Então, uma cidade do interior, você olha para norte, sul, leste, oeste, você vê o quê? Pasto, gado, né? Uau. Uau. Mas eu sempre gostei muito de estudar. Então, assim, Olha que interessante. isso foi uma paixão muito grande, né? E Interessante. um profundo amor a Deus. Então, assim, Interessante. a questão espiritual, Sim. o desejo de buscar a Deus sempre foi uma Sim. coisa assim muito forte, né? Interessante. Sem
sem entender como, né, sem entender de que jeito, né, mas enfim, o temor, a vontade sim, de sim, buscar Deus, né, sempre sim. foi algo muito forte. Uau. Isso. Tenta abaixar um pouquinho o volume do seu celular, porque eu tô com medo de depois ele rachar, depois Tá, na gravação. Só um pouquinho, joia. Isso, melhorou? melhorou. Você está falando aí e me vem à mente assim muitas famílias, de alguma forma é o meu caso e muitos colegas. Parece-me que tem um tripé que nunca deveria faltar: o afeto familiar, ainda que Sim. não tenha riqueza e bem, educação e espiritualidade sadia. Como que Sim. você vê isso? Eu acho, pastor, que esse é o tripé perfeito, né? Sim, Então, você ter uma família unida, né? Então, sim. assim, as minhas memórias de infância é um primo que acabou de matar um porco e traz um pratinho com um pouquinho de carne, Uau, uma tia sim, que fez pamonha e traz ali aquela pamonha quentinha, um ente familiar que está com alguma dificuldade e todo mundo se junta, faz aquela vaquinha e ajuda a pagar alguma coisa, etc. Isso para mim é legal, muito comum, né? Então, interessante. eu nunca tive nenhuma revolta, eu nunca tive nenhuma raiva, eu nunca tive, assim, nenhuma tristeza pelo fato de vir de uma família humilde. Pelo Sim, contrário, sim, assim, as minhas memórias são memórias, sim. assim, muito boas, né? Que legal. Porque eu lembro da fazenda, das coisas da roça, eu lembro de todas Sim, as minhas professoras, né? sim, sim. Então, assim, isso é muito bacana, né? Coisa E boa. a minha mãe sempre foi muito tranquila, né? Ela sempre foi Sei. muito inteligente e ela Sim. sempre nos apresentou a Jesus de uma maneira muito interessante, né? Uau. Ela não teve mãe, ela não teve mãe, ela Sim, foi criada pelos irmãos, a mãe dela morreu, a minha avó, né? Eu não cheguei a conhecer a minha avó materna. Ela sim, faleceu quando a minha mãe tinha 4 anos de idade, mas assim, a sim, minha mãe sempre teve esse zelo, essa preocupação em estar falando, independente de qual seja a religião, mas assim, a sim, Bíblia sempre esteve na mesa, sim. e ela sempre nos ensinou. Então, Uau. Uau. isso fez toda a diferença, né? Que legal. Porque foram situações difíceis, né? Para você Sim, ter uma ideia, enquanto todo mundo de repente tinha condições financeiras para estudar e ficar por conta ali só dos estudos, para isso. mim foi um pouco diferente que eu tive que ralar. Então, se eu quisesse uma camisa, Entendi. um sapato, um tênis e Eu tal, entendo. mas muito providencial. Isso foi muito Uau. bom, Uau. né? Porque a gente sabe exatamente o valor das coisas, que Sim, precisa trabalhar para comprar, sim, né, a questão de ser grato. E dos sim, 14 aos 18, na época chamava Projovem, dos 14 aos sim. 18 eu fui Projovem do finado Banco do Estado de Goiás. Uau. Que legal. Então, um ambiente de adultos, né, onde eu só tinha Sim, sim, 14, eu fiquei lá durante 4 anos. Né? Então, assim, sim, é como se fosse uma primeira faculdade. Então, eu sim. tive que aprender a datilografar meio que sozinho, né? Eu Uau. ficava decorando as posições e as letras, né, da máquina de Interessante. escrever. Na mesa da minha mãe eu ficava brincando ali de digitar e Olha tal, aí. né? Não digitar, era Sim, datilografar, né? sim, sim, Então, sim. mas o aperto que faz o sapo pular. Verdade. É um contexto que eu chamo muito a atenção dos pais, sabe, Eliel? Sim, sim, A gente tem que ter muito cuidado quando coloca o jovem, a criança, praticamente um pré-adolescente, em um sim, contexto de adultos. sim, sim, Alguns pais acho que pensam assim, não, assim que meu filho tiver 14 ou a filha tiver 14, eu consigo aí uma vaga de jovem aprendiz e mando lá para sim, trabalhar e a criança cresce sozinha e se forma sim. sozinha, né? O mundo cria. Não é verdade. É um ambiente muito Entendi. perigoso, Verdade, você a criança com adulto. Então, acho que a base, verdade. a fé, né? A Sim, base sim. familiar faz toda a diferença, porque ali lhes são Perfeito. oferecidas oportunidades, Sim, isso
situações que não são comuns, como o álcool, Verdade. né, Verdade. como drogas, como uma série de coisas. Perfeito. E esses dias eu ouvi ou li alguma coisa mais ou menos no seguinte sentido: o caráter é formado no sofrimento, na dor. Você acha que faz sentido quando você olha para a sua história, para as lutas, para essa necessidade de lutar, né, de trabalhar? Você acha que faz sentido? Eu acho que faz sentido, né? Para mim foi um divisor de águas. Eu entrei na faculdade, pastor, eu tinha 17 Sim. anos. Uau. Eu entrei em 1997. Sim. Eu lembro até o número da minha matrícula, né? Era 1997 Sim. 10778. Uau. E assim, eu passei para fazer, né, faculdade na PUC Sim. e era uma mensalidade significativa, né? Eu tinha que Sim. pagar. Naquela época não tinha nenhum tipo de bolsa. Então, assim, existia, Hum, mas eu tinha que ter uma valista com posses. A pessoa tinha que ter dinheiro para me avalizar. E eu tive que trabalhar, né? Então, assim que eu entendi. saí do banco, né? Eu comecei a trabalhar na prefeitura lá da minha cidade e eu Sim. acordava muito cedo, dava aula de inglês numa escola infantil, Uau. das 7 às 8. 8h30 eu começava na prefeitura, e aí no meu almoço eu voltava para aquela escola, dava aula de inglês de novo, Uau. voltava para a prefeitura e eu saía de lá 4 horas, então 4h30 eu tinha que estar no ponto de ônibus da Sim. prefeitura lá em Nova Veneza para pegar o ônibus dos estudantes, que tinha acabado de levar estudantes para a zona rural. Então, Sim. esse ônibus, graças a Deus que tinha esse ônibus, porque ele voltava com cheiro de diesel, né, com muita poeira, com Uau. muita terra. E aí eu tinha meia hora para chegar em casa, comer alguma coisa, jantar e Voltar. começar uma nova jornada. Então, era mais ou menos Uau. 1 hora de viagem até chegar na praça universitária Uau. e tinha que andar muito. Então, o ônibus deixava a gente próximo ali à Catedral, em Goiânia, na Avenida Sim. 10, e a gente tinha que subir Sim. a pé, né? Então, Uau. não tinha bolsa, eu não tive uma bolsa para me ajudar, Sim. mesmo sendo de uma família carente, né? Uma família que Isso. precisava de ajuda, não tive bolsa. Então, eu tinha que Sim. trabalhar muito, então eu tinha que trabalhar Uau. muito, da aula particular, e a minha habilidade era os estudos, né? Então, Entendo. durante muito tempo, Eliel, eu guardei as mensalidades. Hum. Durante muito tempo eu guardei todas as mensalidades. E eu não Entendi. consigo olhar isso com um olhar de revolta, com um olhar de Perfeito. raiva, mas assim, de muita Perfeito. gratidão. Muita gratidão. Falar, meu Perfeito. Deus, eu saí de uma cidade minúscula. Sim. Uma hora de trânsito para chegar aqui. Então, tudo para Sim. mim, Sim. a minha visão era Nova Veneza, Sim. que é minúscula. Então, eu chegava em Goiânia, era um gigantismo, era tudo tão Imagino. complexo, tão Imagino. diferente, É. né? É. E eu paguei uma por uma dessas mensalidades. Aí chegou Uau. uma época que eu comecei a fazer um estágio no antigo banco holandês, né? E depois ele Hum. chamou a Emerald Bank, e depois comprou o Real. E aí eu comecei a fazer um estágio remunerado. Eu vendia o vale alimentação, eu vendia o vale transporte, Sim. eu me alimentava assim muito mal para Sim. sobrar dinheiro para pagar essa bendita mensalidade. Uau. Uau. Alguns meses, às vezes era assim, de 2 em 2 meses eu pagava uma. Aí a minha mãe falava assim, e aí, tá tudo bem? Eu falei, mãe, tá tudo certo. Mentira, né? Olha Meu aí. pai, olha, você quer alguma ajuda e tal? O papai vai vender um porco, uma galinha, alguma Sim. coisa, Sim. para te ajudar. Eu falei, não, tá tudo bem, não precisa. E de vez em quando, quando Uau. ele podia, ele ajudava, mas assim, tinha algumas coisas que para mim era sagrado. Eu sempre comprava Sim. um livro, eu escolhia uma disciplina naquele semestre, Sim. comprava um livro e Uau. colocava lá na ler e usava e tal. Mas eu morava em Nova Veneza, então Sim. assim, eu não tinha, né, foi muito difícil ter acesso a computador, impressora, Sim. internet, mas foi muito difícil ter Sim. Sim. acesso a
internet, imprimir sim. materiais, né? Uau, uau. E tinha alguns colegas que faziam trabalho comigo, mas tinha alguns que falavam assim, olha, não tem como fazer trabalho com esse cara, ele mora longe para Uau, chuchu, não tem impressora, não tem internet, não tem nada, como é que fica? Né? uau. Mas foi muito bacana, então eu consegui pagar a minha mensalidade, uma por uma. Sim, O meu primeiro curso superior durou 5 anos, né? Então sim, eu fiz primeiro ciências contábeis, depois eu fiz mais 4 anos de sim. administração. Legal. E eu dei uma por uma para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, Coisa boa. eu valorizo muito iniciativas que dão Sim, bolsa, que ajudam as pessoas e sim, tal, sim, sim, mas não foi fácil. Então, eu olho para trás com gratidão, muita sim, gratidão. Paulo, né? Eu, mesmo sem merecer nada sim, disso, sim, Deus sim. ajudou, né? Imagino. E por isso que tem tanta gente entrando aí, o Diego, que história, outros falando o melhor diretor, professor nota 10. E de Deus. fato é mesmo, né? Como eu iniciei falando aqui, esse bate-papo entre amigos é uma honra ter você aqui, pela sua Imagina. vida, pela sua história, né? E as dicas que eu sei que você vai dar, que vai nos ajudar muito aí nessa quarentena, né? No aspecto da administração, do cuidado. Mas eu ainda tenho mais uma pergunta relacionado à sua vida e eu nem sei se você vai brigar comigo depois, né? Mas cada dia que passa, a gente fica sabendo das suas ações caladas, né? Quase que camufladas, de fazer um evento para ajudar um aluno, de trazer outro aluno ali que está querendo desistir, de repente alguém é, se meteu em alguma encrenca e ele quer terminar o curso, mas está com dificuldade financeira, às vezes perdeu alguma coisa, e você tem sempre essa ação proativa, bondosa, de doação, de voluntariedade. Mas a gente, quando olha para um diretor de curso, a gente pensa o contrário, né? Não, o cara é o chefão, senta atrás da mesa, faz as decisões, e põe os professores para trabalhar e deixa o pau torar, né? Para usar uma linguagem bem comum. Mas quando a gente olha, no seu caso e muitos outros, é absolutamente o contrário, né? Assim, quase que um paizão, né? Uma ação, assim, muito pessoal, muito olho no olho, tete a tete, mão no ombro. Não é à toa que o curso de administração da Univangélica é um dos melhores do Brasil, né? Está sempre aí no ranking dos melhores das revistas. Você acha que a sua história contribuiu para que hoje você tivesse esse olhar sensível também para as pessoas que sofrem? Como que é isso para você? Opa, nossa, fiquei emocionado aqui agora. Então, Eliel, é impossível você vir de uma realidade humilde e você olhar os invisíveis, continuar olhando aqueles simples como se fossem invisíveis. Então, no meu Ok, caso, é possível, né? Então, eu entendi. faço muita questão de cumprimentar e conversar com quem trabalha na limpeza, quem Legal. varre, quem limpa o mensageiro. Então, eu venho de uma família onde tem muitas pessoas invisíveis. Pela sua simplicidade, são pessoas praticamente invisíveis, né? Uau. Sabe que dia que aquelas pessoas fazem aniversário, ninguém sabe um pouco sobre a vida delas. E eu faço questão de conhecer essas pessoas, de me relacionar com essas pessoas, de tomar café com essas pessoas, de Perfeito. estreitar relações com essas pessoas. E com os meus alunos não é diferente, né? Eu no ano 2003, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu seguia no mundo corporativo, ou eu atendia ao chamado que tinha muito latente no meu coração. Então, Legal. cheguei a trabalhar em duas multinacionais de grande porte, trabalhei no Sebrae, no BEG, trabalhei no Banco Real, trabalhei numa grande indústria aqui em Anápolis. Eu cheguei a assumir um cargo de gerência geral no Mato Grosso do Sul.
Mas não era aquilo, né? Não era aquilo. Entendi. Então, quando eu tomei essa decisão, muita gente achou que eu estava louco, né? Falou, olha, esse cara realmente é louco, ele não tem nada Uau, na cabeça. uau. A idade que ele está, ele desistir do mundo corporativo, ele deve ter algum problema, né? Mas eu Interessante. desisti com muita tranquilidade, porque assim, não importa do que eu seria professor, não importa. Sim, Não importa do que eu ia dar aula, se era de graça, se entendi. era remunerado, não Sim. importa o assunto. A sala de aula sempre foi o lugar onde mais me deixou confortável. Uau, E uau. todas as frustrações que eu tive na infância, todos os professores ruins que eu tive na infância, todos os professores bons, né? Era uma forma de eu fazer diferente. Então, os bons me Interessante. motivaram muito. E os ruins, que infelizmente me até prejudicaram, né? Sim, Por ser pobre, por não ter recursos, por ter sim. algumas dificuldades, etc. Isso sempre me motivou a fazer muito diferente, né? Interessante. Então eu pensava, poxa, um dia eu vou ser professor. Eu quero que as pessoas se sintam felizes dentro da sala de aula. Eu Uau, quero ajudar a despertar nelas o que elas têm de melhor. Eu quero que as disciplinas que todo mundo tem mais dificuldade, seja que eles têm maior afinidade. Eu quero sim. desconstruir esse modelo esquisito de sala de aula, onde alguém sabe Uau. tudo e ninguém sabe nada, Sim, e de maneira até velada, como você disse, de maneira assim sim, muito sutil, os sim, mais humildes, quem tem dificuldade, mesmo que não seja sim. de família humilde, mas que tem qualquer Isso, tipo de dificuldade, isso me atrai sim. muito, né? Eu Interessante. nunca quis excluir ninguém. Então, esse ano Lógico. fazem aí 10 anos que eu estou aqui na direção do curso de administração e na docência do ensino superior, Sim. 20 anos. A primeira Uau. vez que eu pisei numa sala do ensino superior, é, eu morava em Goiânia, trabalhava em Anápolis, numa grande indústria de medicamentos. Eu saía Sim, na sexta-feira, pegava um ônibus, ia parar na BR-153. A minha esposa estava lá com a mala, ela me entregava essa mala e eu ia para Goiatuba, na época que a rodovia não era duplicada. sim. Então, das 4h30 até quase meia-noite era o tempo que eu demorava para chegar em Goiatuba, para dar aula no Uau, sábado, uma tarde. E aí eu voltava uau. quase uma manhã de Goiatuba para Goiânia. Então, Que assim, isso. eu precisava ter uma oportunidade, né? Mesmo dando aula de inglês em escola infantil, ensino médio em escola pública lá Sim, na sim, minha cidade, eu precisava de ter uma oportunidade, uma única que seja. Então sim. não foi fácil, né? Às vezes eu não tinha Imagina, dinheiro para né? Às vezes não tinha dinheiro para imagina, o jantar, mas eu não contava isso para ninguém. E quando eu imagina. cheguei na Unievangélica, eu falei, olha, não é ficar sentado de terno e gravata, por mais bonito que seja, Sim, não é isso que eu vou querer. Então, eu quero misturar no meio dessa galera, tentar descobrir sim. quem são, o que eu posso ajudar. Uau. Então, se eu tenho um aluno que é usuário de drogas, eu percebo que muita gente se afasta dele ou dela. Então, a minha postura é sempre diferente. Eu vou me aproximar, né? Então, Perfeito. assim, o que eu posso te ajudar, né? Bom dia, boa tarde, tudo bem? Então, chamar a pessoa pelo nome, né? A gente já fez aqui cachorro-quente Sim, no corredor para ajudar alguns alunos que não sim, tinham dinheiro para fazer a matrícula. E nunca expondo nomes, nunca sim, expondo pessoas, sim, nunca sim, expondo sim. nomes, né? Mas fazer algo diferente. Então, assim, Perfeito. eu sempre me questionei, Léo, assim, eu vim Sim. aqui nessa terra para quê, né? Legal, O que a legal. administração tem a ver com cumprir o reino de Deus? Uau. Então, isso me deixou com muita dúvida, né? E hoje eu Interessante. consigo entender, né? Você tem um papel muito importante nisso, porque as ações da capelania, as reflexões da capelania, me levaram a entender o óbvio. Uau. Eu não Interessante. preciso, eu não preciso fazer nada muito complexo Sim, para fazer o que é a minha obrigação enquanto cristão fazer.
Então, eu Perfeito. gosto de aproximar dos alunos, entender as suas necessidades. A porta da minha Sim, sala sempre fica aberta, todo mundo tem o meu WhatsApp. Eu sim, respondo o WhatsApp até de madrugada, e assim, com muita alegria, né? Então, eu não perfeito. tenho nada a oferecer além da minha amizade, do meu respeito, da minha ajuda, da minha orientação. E Muito bom. muitos empresários aqui de Anápolis perceberam isso, e eu recebo dezenas de vagas de emprego e de estágio Uau, remunerado. verdade. E no Eu, curso de administração, a gente tem percebido que o aluno paga a sua mensalidade, né, consegue pagar como eu consegui pagar a minha, fazendo um estágio sim, sim, remunerado. sim, Então, isso é muito possível, né? Então, perfeito. me traz muita alegria, me traz muita realização pessoal, poder Que legal, enxergar os possíveis, que poder fazer legal, diferença na vida de que alguém. legal, Não quero nada em troca. Então, legal. você me conhece, eu não vou na casa de ninguém, eu evito ir em Sim, tudo quanto é evento. Eu sou sim, muito do mato e muito caseiro, sim, né? Mas, assim, enquanto eu estou aqui exercendo a minha sim, função, eu quero que todo mundo, não importa a sua classe social, não importa a sim, religião, não importa o gênero, não importa nada, eu quero que sim, todo mundo se sinta amado, acolhido, respeitado, e que a aula daquele dia seja fantástica, que a pessoa perfeito. possa chegar em casa e falar assim, uau, aprendi algo Sim. diferente. E os meus E colegas, os professores têm feito isso. coisa boa. Eu até lembrei de você hoje, eu lendo um texto do Peter Drucker, e aí a gente que não é da área, você sempre lê assim com aquele medo, né? Será que é conceituado, não é? Porque tem essa briga toda na academia, né? É um dos pais da administração. Isso. E ele falando exatamente isso, né? Ele escrevendo um artigo em 2000 e dizendo o profissional, a pessoa agora, né, desse século, ela vai ser totalmente diferenciada. Até os anos 1900 a coisa era muito certinha, né? Muito pronta. Seu pai era pedreiro, você seria pedreiro, né? A coisa era bem um padrãozinho. E ele falando assim, olha, hoje não é assim. O maior desafio que você tem hoje é administrar a sua vida, as suas escolhas. E aí ele fala, eu achei interessante, ele fala até desse caráter de participar de uma igreja, fazer atos voluntários, né? Para você se descobrir, para você perceber quem você é. Aí a gente lembra de Jesus Cristo também, né? Qual que era a missão dele? Amar as pessoas, né? Ir atrás do excluído, chamado amigo de prostitutas, né? Amigo de pecadores. E aí eu lembro também quando Salomão diz, né? Quem zombra do pobre insulta aquele que o criou. Muito sério isso, né? Então você vê tanto essa ação positiva em relação às pessoas, como a ausência do negativo, né? No caso de insultar, zombar, desprezar, né? E é tão interessante como, de fato, isso faz diferença. E isso é perceptível na sua vida. A gente está com muita gente que te conhece aí entrando, o pessoal da Uni, né, Cristina, Elise, muita gente aí. E aí eu queria, então, já que você já entrou bastante nessa história e falou, que dica você como profissional, eu não vou nem elaborar bem a pergunta, porque você que está na área, você sabe qual que é o X da questão, né? A Josana aí, mandando um abraço. Que dica você daria para o chefe de família, para o pequeno empresário? Nós estamos nessa pandemia, a gente não sabe da ressaca, né? Eu não sei se a palavra é boa, né? Mas da ressaca que vai produzir economicamente essa pandemia. O que você falaria na sua experiência de gestor, de administrador, enfim, de uma pessoa que tem vivido com tanta beleza? Quais as dicas que você começaria dando para as pessoas? Deixa eu só pegar minha água, Eliel. Por favor, vai lá. Aí a gente vai Está aqui. conversando aqui, muito bom. Então, Eliel, você tocou aí numa questão importante, você citou aí o Peter Drucker, né? É Sim, um dos
expoentes da administração moderna. Então, ao contrário do que muita gente pensa, aliás, a administração não tem nada a ver com o que muita gente pensa no que diz respeito ao senso comum, né? Às vezes as pessoas acham que um administrador de empresa é uma pessoa fria, sem coração, alguém que está ali na empresa só para ver a empresa dar lucro, etc. e tal. Na verdade, a administração não tem nada a ver com isso, né? A administração é uma maneira inteligente, né? É uma área onde ela é construída de maneira contextualizada, intertextualizada com várias áreas. Para se falar sobre administração, é preciso beber água da fonte da psicologia, da economia, da contabilidade, da sociologia, da teoria econômica, dos clássicos da estratégia da guerra. Então, é uma área que busca formar profissionais aí para que, por meio de pessoas, para que seja possível alcançar objetivos de organizações, que pode ser com fins lucrativos, etc. Então, na hora de contratar, na hora de recrutar, na hora de selecionar e contratar, Eliel, as empresas têm buscado caráter. Nunca se buscou tanto caráter como tem se buscado hoje. Porque habilidades técnicas, as habilidades técnicas você vai aprender, a empresa vai proporcionar isso para você, você vai buscar fora, online, etc. Mas caráter, ele é muito difícil encontrar. Interessante. Né? Então, hoje, o que tem de mais valioso no perfil profissional de alguém é esse tipo de competência, é esse tipo de perfil. Então, na hora de recrutar e selecionar, são aplicados testes para ver se essa pessoa é confiável, para ver se ela fala a verdade, para ver se ela respeita o próximo, né? Como é que ela se relaciona com o outro. Nenhuma empresa quer que o seu ambiente organizacional seja um inferno, que as pessoas falem mal uns aos outros, que queira derrubar uns aos outros. As empresas querem longevidade, porque se gasta tanto, às vezes, construindo o perfil profissional de alguém, e aí quando a pessoa está apta a dar o retorno que a empresa precisa, ela vai embora. Então, não é isso que se busca. Entendo. Né? Então, hoje, a administração tem um olhar muito atento a esse indivíduo e como que ele interage com o todo. Né? Será se é bom? Será se é bom filho? Será se ajuda a preservar o meio ambiente? Será se respeita a diversidade? Será se tem que falar a verdade? Será se alguém... Então, tudo que é muito simples, de repente, para o olhar de alguns, é o mais precioso diamante que a empresa tem. Então, buscar trilhar um caminho reto, buscar ser uma pessoa de caráter, quem tem esse perfil e consegue expressar isso, né? Não tem problema com empregabilidade. Interessante. Né? Não adianta eu achar que eu sou um gênio, eu sei fazer tudo no computador, etc. Mas quando eu cheguei na empresa para fazer aquela seleção, eu tratei mal a moça da recepção. Então, não é isso que a maioria das empresas querem. Né? É tão interessante você falar isso, porque parece que é comum hoje no perfil do profissional, do aluno, né, da pessoa que está em processo de formação, falar muito das competências externas, né? É o inglês, estar dentro do mercado, estar bem informado, é você ser bom nas áreas, e tudo isso é bom, é verdade, não estamos anulando isso. Mas sim. Essas coisas, sem aquele fundamento, honestidade, caráter, sensibilidade para com o próximo, essas coisas que não são faladas, hoje se tornaram a joia da coroa, não é isso? Parece que é isso, né? Exatamente isso, Eliel. Exatamente isso. Né? Então, assim, às vezes a gente vê que alguns profissionais pagam cursos caríssimos e fazem vivências e coisas, etc. e tal, e a coisa não flui, não flui, não flui, mas é porque o básico é aquele tripé que você falou lá no
sim, começo, né? Aquele básico, ele não existe, né? entendi. Alguns psicólogos percebem na hora de contratar atitudes de colaboração. Na hora que eu estou fazendo Hum, a minha seleção, eu colaboro com os demais colegas ou ali eu tenho uma atitude totalmente excludente para com relação aos outros? Então, tudo interessante, isso é observado, né? interessante. E isso faz muito sentido. Então, às vezes, é importante a gente se voltar para a essência. Quem eu sou, Perfeito, de onde eu perfeito, venho, o que eu acredito, certo, de maneira simples, qual que é o seu propósito de vida, né? perfeito. E eu orava, Eliel, assim que, antes de ser docente, Sim. eu orava, eu tinha uma oração que eu acho que eu chateei muito Deus, porque eu falava essa mesma coisa. Eu repetia isso todo de falar, Senhor, Senhor, eu Sim, quero trabalhar numa área onde eu possa, de alguma forma, levar felicidade para as pessoas. Eu quero perfeito. trabalhar com alguma coisa, eu não sei o que Sim, ainda, sim, mas eu sim. quero levar alegria, eu quero levar felicidade para as pessoas. Que Então, legal. depois, quando eu entendi por que que eu virei docente, eu falei, olha, é isso Que aí. coisa boa. Sim, Tem como tratar com humanidade, tem como perfeito, incluir, tem como criar um perfeito. clima favorável, né? Sim, E sim, fazendo um gancho naquilo que você perguntou, sim, esse momento dessa pandemia tem feito que cada lar, dependendo do tipo de atividade, cada sim. lar virou um escritório, né? Interessante. Isso mesmo. Cada lar virou um escritório, então, assim, tudo que a gente lia Sim, há muitos anos atrás, assim, no futuro as pessoas vão trabalhar em casa, você vai sim, ser seu próprio chefe, vai criar uma coisa chamada sim, computador, internet, e as pessoas vão se conectar por isso, né? Eu estou aqui batendo sim, esse papo super legal com você, a gente está bem longe, né? A sim, gente, geograficamente, a gente não está perto, e a sua sim, casa é um sim, escritório, a minha casa é um escritório, e tem sim. muita gente nesse momento trabalhando em casa. O Verdade. que que acontece? É muito importante ficar atento, Eliel, a alguns Sim, detalhes, né? sim. As pessoas têm que organizar o seu cantinho. Mesmo trabalhando em Legal. casa, você tem que organizar onde você trabalha, né? Tira toda a Perfeito. bagunça, organiza aquele espaço. Sim, Mesmo que você vai trabalhar o dia inteiro em casa, não vai atender nenhum sim, cliente, sim. vista-se como se você estivesse lá na empresa. Interessante. Porque se Faz você toda a coloca, diferença, né? você coloca um pijama para Sim, fazer home office, o seu sim, organismo, a sua mente começa a pensar o quê? Pijama, dormir, sim, soninho, tá, sim, tá, tá. sim, Então vai te dar um sono sim. incrível. Você vai Interessante. querer dormir. Então Sim, vista-se, coloca sapato, coloca meia, calça, sim. camisa, vista-se como se você estivesse lá na empresa, né? Interessante. É importante estabelecer rotina e regras. Legal. Não fica com o WhatsApp ligado o tempo inteiro, a não ser que seja o WhatsApp do trabalho, e Sim, você precisa priorizar algumas coisas. O sim. que é muito urgente e muito importante? Faça primeiro, Ah, né? olha aí. Que O que legal. é importante, mas não é urgente? Interessante. O que é importante, mas não é urgente, você pode postergar. E Sim. aquilo que é só urgente, mas não é tão importante, você pode delegar aquilo para alguém. Que legal. Então, é importante se vestir como se você estivesse trabalhando, pentear o seu cabelo, fazer a sua barba, Sim, escovar os dentes, sim, ter uma hora de descanso, se for essa a sim, sua rotina, e separar as prioridades. Porque durante o seu home office, se você sim, ficar ali colocando, eu preciso pagar o IPVA do carro, mas sim, vence em junho, então guarda ali, sim. né? Então Isso. priorize. Sim, Existe uma técnica, Eliel, chamada sim, técnica Pomodoro. sim, Eu aconselho quem está assistindo a gente aí e tem essa dificuldade em se concentrar e fazer home sim, office,
joga no Google e pesquisa lá, técnica Pomodoro. Pomodoro. Pomodoro, Sim, parece aquela receita de molho de tomate, né? sim, Então, sim, essa técnica Pomodoro, né, a gente sim. vai fracionando o tempo e a gente dá um mergulho. Você dá um mergulho de Hum. 40 minutos cravado. Aí você vai dar uma pequena descansadinha de alguns minutos, Ah, levanta, uau. Legal. e depois mais 40 minutos. E assim Interessante. vai. Você priorizando as coisas, você Sim, tem um resultado muito grande de produtividade, legal, legal. né? Outra coisa, as pausas, Eliel. É Sim, muito importante que depois de um grande mergulhão, você tenha pausas. sim, Tomar uma água, né? Olhar sim. lá no quintal alguma coisa, Vai na dar aquela varanda. e depois volta. Porque senão você fica ali Perfeito. produzindo muito pouco e cansado. Então Sim, levanta, levanta. Então, sim, essa ideia de 40 minutos cravados, como se você fosse um sim, atleta. sim, 5 minutos, 6, depois volta. Isso é muito importante. É sim. importante descobrir o que que causa as distrações, Perfeito. né? Nesse sentido, Iso, Tudo do WhatsApp que te causa, sim, né, uma distração, é o som do vizinho, alguma coisa, sim, coloca fone, sim. ou desliga lá Hum, o sinalizador do WhatsApp, mas é importante verificar o que que te distrai, né? legal, E legal. muito importante é você gerenciar suas expectativas. Sim, Que o dono da empresa, o que o meu gestor, que está lá na empresa ou na casa dele também, espera de mim? sim, sim, Qual seria o padrão ótimo de produtividade que as sim. pessoas esperam de mim? Então, quando a Entendi, gente não tem padrão, fica tudo muito confuso, né? entendi, Por entendi. exemplo, eu sou capelão da Unievangélica, existem Sim, expectativas a respeito do meu trabalho, o que que se espera de sim, mim? Então, o tempo certo. inteiro é importante a gente fazer isso, né? Sim. E nesses momentos de pandemia, os psicólogos alertam muito para a gente ficar atento a emoções. Hum, Então, mesmo legal. trabalhando em home office, como é que Sim, estão as minhas emoções? sim, Eu fico com vontade de chorar, eu fico sim, deprimido, eu me sinto sim, isolado. Então, é muito sim. importante isso. Perfeito. Iso, dentro disso, aí eu lendo um pouquinho a experiência de um cientista da NASA que ficou um ano é, em órbita, né? E ele falando da questão do horário para dormir e para acordar, que o sono é uma das coisas mais benéficas para o controle das emoções, para se pensar direito, né? E outra coisa também que eu queria que você comentasse, às vezes a gente confunde quarentena com feriado ou com férias, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não tem nada a ver, né, Léo? Principalmente o aluno que nesse momento está de quarentena, mas que está estudando normalmente. É Sim, importante fazer um planejamento. Segunda, terça, quarta, perfeito. quinta, sexta, até sábado, planeja horários, planeja conteúdos. Às vezes a pessoa acessa o ambiente virtual e tem lá 20 disciplinas e 20 conteúdos e tal. Sim, Quando a gente se depara com o todo é sim. muito, o todo é Isso, demais, o todo ele é apavora. assustador. Então a gente tem que quebrar o todo em partes e ir Sim, fazendo as partes de maneira ordenada. legal. Uma fábrica não produz uma peça de um veículo com Sim, todos os componentes de uma vez, tem um planejamento, né? que legal. Então, na casa, quando eu estou estudando, é a mesma coisa. E Legal, no trabalho legal, também. Então, não estou de férias, né? Então, mesmo legal, em momentos de pandemia, eu preciso ter produtividade. Então, a gente legal. precisa de regras, normas, Sim, sim, fluxo, para você sim, ajudar o seu cérebro a ficar mais sim. tranquilo e você fazer as coisas. O sono, ele é fundamental. O sono é Né? fundamental. E o celular, a gente fica olhando o WhatsApp, olhando Isso, rede social e tal. A hora que você olha já é 2 da manhã, então assim, você isso, dorme muito cansado. Então a gente isso. tem que dormir,
A gente sim, precisa praticar uma atividade física, mesmo que em perfeito, casa, né? perfeito. Então, existem E muitas isso, possibilidades de se exercitar em casa. sim. Você está falando aí de produtividade, aproveitar o tempo, essa coisa toda. Eu conversando com um colega também, um grande maestro, e ele dizendo que nas quarentenas da Europa, né, principalmente os países mais ao norte, quando ficavam 3 meses, 4, 5 meses, né, com neve, aquela coisa toda, tinha gente, lógico, que tinha complicações psicológicas, etc. Mas também é dali que saíam as maiores composições. Quando terminava esse período, vinham os livros mais fantásticos, as músicas mais lindas. Esse eu acho um aspecto lindo para se levantar, né? A gente pode sair desse tempo, além da pessoalidade, né, da autorreflexão, etc., com produções também fantásticas, né? Exatamente. É, Eliel, eu tenho percebido muito que a gente está vivendo um momento onde nós não temos tempo para nós mesmos. Olha aí, legal. E produtividade precisa de um estreitamento, né, de Verdade. relações entre você e você mesmo. Ninguém produz dissertação nem tese com tudo ligado, com todos os dispositivos do seu Sim, organismo ligados, né? interessante. Então, tudo está à nossa disposição. Então, música na velocidade do clique está à disposição, é o celular, Sim, é o computador, é o e-mail, é sim, animal de estimação, etc. E tal. Tudo isso é muito sim, fantástico, né? sim. Mas a gente tem que montar esse quebra-cabeça para nos ajudar. A gente tem que Legal. usar essas coisas do Lego aí para nos Sim, ajudar. Então, assim, a gente precisa pensar. Então, existem algumas competências que são sim, difíceis de você chegar naquele nível, né? Então, comparar sim. alguma coisa mais complexo, né? Certo, Discutir, certo. aprofundar, comparar, né? Sim, Desconstruir a ideia de alguma coisa, esquematizar alguma coisa, são legal. competências refinadas que a gente precisa de silêncio, de Sim, calma, da gente sim. nos desligar mesmo, porque senão a Interessante. qualidade é muito ruim, né? Então a gente Entendi. está num momento onde tudo está ligado e a gente Sim, sim. precisa concentrar e ter um tempo de qualidade para a gente ler, Certo. refletir, Sim, pensar. sim, sim, Esse meu contexto de administração, a gente precisa sim. muito ter a competência de observar. Entendi. É importante que o gestor de qualquer coisa consiga observar. E a gente observa as Sim, coisas com calma, com atenção, né? Como os meus concorrentes se comportam, como interessante. é que o consumidor se comporta, Sim, como eu vejo as pessoas serem atendidas. perfeito. Hoje mesmo, Eliel, eu passei por uma situação assim que para mim foi muito constrangedor, mas acho que para a Sim, pessoa ela deve estar tão acostumada que para ela é muito comum, né? entendi. Eu fui em um determinado local que me presta um determinado tipo de serviço Hum, e a atendente, eu hum, tive que esperar uns 10 minutos, no mínimo, para ela acabar de conversar pelo WhatsApp com a pessoa que ela estava sim, conversando lá. certo. E era uma conversa que não tinha fim, e ela falava coisas pessoais, eu mandava o áudio, aí a pessoa devolvia o áudio, ela escutava o áudio, não sei o quê. Aí eu pensei assim, meu Deus, eu acho que eu sou um estranho aqui, eu acho que eu estou atrapalhando Sim, aqui sim, alguma coisa, né? Que sim, horrível isso, que sim, falta de educação, né? sim, Que falta de percepção. Às vezes o sim, empresário está ali pagando um bom salário e achando que quem é o porta-voz da empresa dele junto ao cliente é alguém que está fazendo sim, tudo que ele pediu, mas às vezes não sim. está, né? Interessante. Então, é feio, né? A Sim, netiqueta é muito importante. sim, Existe hora certa para usar redes sociais, existe hora perfeito, certa, né? E o cliente fica muito perdido às vezes, né? O perfeito. atendimento, ele é o de qualquer coisa, tem Sim, começo, meio e fim. sim, sim, Não precisa ter muita placa para o cliente perfeito. perceber
quando é que começa e quando é que termina cada etapa, né? Perfeito. A empresa, a organização precisa ter uma fluidez de tal forma Sim, que o cliente é acompanhado até o fim, né? Então, o processo tem que ter começo, meio e fim, e não sim, pode ter ruído, não pode ter sim, cascalho, a coisa tem que ter fluidez. sim. Então, nesse momento, Pensando, sim, né? pensando nisso, Ias, hoje eu ainda conversava com a minha esposa, nós chamamos alguém para olhar a nossa máquina de lavar roupa, né? E a pessoa falou, ó, vou da parte da manhã. E o que parece muito comum aqui em Anápolis, eu não sei se é a sua percepção, e nós estamos falando de empresa, administração, cuidado, né, como manter bem, apesar de uma crise econômica, etc. Mas a minha percepção assim é que há um total desprezo, né, assim, uma falta de sensibilidade. Ora, se eu combino com você pessoalmente ou profissionalmente de eu te encontrar e eu não posso ir, qual que é a coisa mais comum que se espera? Que eu mande um recado. Isso, não posso, amanhã a gente se encontra. Um zap, né? Mas parece que isso não é comum. Eu não sei se a sua percepção é a mesma. E engraçado que essas pessoas, quando se quebram, né, ou tem que, enfim, vai à bancarrota, elas questionam Deus, questionam o mundo, questionam a vida. Todo mundo está errado, né? Mas elas, eu falo, gente, o que acontece, né? O que pega nesse caso aí, né? Eliel, você colocou uma questão fundamental, né? Às vezes o empresário gasta dinheiro pagando uma pesquisa de marketing, uma pesquisa de mercado, ou para fazer um levantamento sobre os clientes que, na verdade, passaram pelo atendimento. Ninguém pegou o número do celular, ninguém pegou o e-mail, Sim, ninguém sabe o nome. sim, Eu e você temos praticamente a mesma idade, eu acho. sim. E na nossa época, a palavra era algo muito importante, né? Olha, eu estarei Perfeito, na sua casa às 14 horas. Eu vou estar lá, né? verdade. Semana que vem eu devolvo o seu produto. Semana que vem eu tenho que devolver. Então, o excesso de informações, o excesso de mensagens, e a gente é humano, a gente não é robô. Então, a Lógico. capacidade de processar isso, agendar isso, articular isso, acaba que você liga, às vezes, numa empresa, ah, você é o fulano que ligou aqui semana passada. Olha, eu liguei aqui tem 3 semanas. Então, assim, quando eu liguei, ninguém anotou meu nome. Quando eu liguei, ninguém perguntou o que Isso, que era. De fato, me deram uma resposta vazia e desligaram o telefone. sim, Então, eu percebo, é justamente isso que você colocou. As pessoas, às sim, vezes, colocam a culpa em Deus, colocam a culpa na sim, economia, não sei o que tal, sim, mas o mercado é muito grande. Existem sim, pessoas com dinheiro no banco, com dinheiro no bolso, sim. dispostas a gastar. Gastar Perfeito. por aquilo que elas acham que é importante, Sem né? dúvida, sem uma, dúvida. uma- a pessoa que conserta o ar-condicionado, a TV, a máquina de lavar e tal. Então, se todo mundo fizesse o seu melhor, se todo mundo Sim, desse o seu melhor nesse momento, se todo sim, mundo desse um show de atendimento nessa hora, o sim. Eliel não reclamaria. O Eliel ia Verdade, falar para uma infinidade de pessoas. verdade, verdade. Já aconteceu várias vezes de eu tirar a foto de um cartão de uma Sim, empresa, postar sim. nas redes sociais e falar assim, pessoal, esse aqui é nota 1000. Eu já Então vi. está Sim, faltando isso. A gente sim, precisa. sim, O cliente ele precisa ser tão bem atendido, mas sim, tão bem atendido, que ao sim. término ele fala, caraca, É, é. profissional Perfeito, abençoado, pessoa perfeito. maravilhosa. E a gente É, indica com prazer. verdade. Deus sempre me deu, ele é uma estratégia pessoal que eu pensava assim: não conheço ninguém, minha Sim, família é muito humilde, sim, não tenho poder de influência de nada. O que eu sim, for fazer, eu vou fazer tão bem feito, sim, mas tão bem feito, com toda a minha essência, que eu sim. quero constranger os meus superiores. Joia. Isso, vai cair em 2 minutos. Tá.